Bom, hoje, dia 3 de setembro de 2021, 10 horas da manhã praticamente, nós vamos começar a defesa de TCC do Luiz Carlos Vieira Ribeiro Neto. Agradecer a presença da banca mais uma vez e passando para a apresentação, Luiz, você tem de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação, depois a banca vai fazer a arguição, ok? Então, fique à vontade. Então, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, né, a presença de todos que estão acompanhando aí a minha defesa, agradecer à banca pela presença e por estar avaliando o meu trabalho. O título do meu trabalho é a cotação do dólar e lucro do cultivo da soja, o histórico dos principais municípios produtores brasileiros. Meu orientador é o professor Dr. Neylor Bugoni Riquetti. Bom, então, primeiramente, eu trago para vocês aqui uma introdução, né, a respeito do contexto da cultura da soja aqui no Brasil. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, superando, inclusive, os Estados Unidos aí pelo segundo ano consecutivo. Então, somente na safra 2020 e 2021, o Brasil produziu 135,409 milhões de toneladas de soja, aí de acordo com a Embrapa, né? Para atender essa produção, grande parte dos insumos acabam sendo cotados em dólar. Então, o produtor, no momento da compra dos insumos, ele acaba ficando dependente da cotação da moeda norte-americana. E também, para a venda da produção, né, o preço da saca de soja acaba sendo dependente do dólar. Eu vou estar explicando mais para frente para vocês que a soja ela é cotada na Bolsa de Chicago, né? Então, ela acaba dependendo também da variação da moeda norte-americana. E diversas cadeias produtivas acabam dependendo também do preço da soja, né? Questão aí do setor da alimentação animal, né? Para a parte de bovinocultura, suinocultura, todos esses setores acabam ficando dependentes do preço da soja, né? Então, o preço da soja acaba impactando também diretamente aí sobre essas cadeias produtivas. A obtenção de elevadas produtividades, ela passa pela adoção de tecnologias e práticas de manejo adequada. Então, é importante que o produtor ele sempre opte por práticas de manejo e adoção de tecnologias que sejam adequadas e também algumas práticas que possam estar reduzindo o seu custo e muitas vezes aumentando a sua produtividade. Então, é importante estar trabalhando nesse sentido também. Aqui eu trago o meu objetivo geral do meu trabalho, que é estar analisando a variação histórica do lucro obtido com o cultivo de soja no Brasil. Os objetivos específicos: apresentar o lucro do cultivo da soja no Brasil nos principais municípios produtores e analisar a interferência da variação da taxa de câmbio do dólar na cotação da soja, no custo de produção, na receita bruta e no lucro do cultivo de soja no Brasil. Bom, então aqui eu trago uma justificativa, né, por que esse meu trabalho ele é importante, porque com o crescente aumento do dólar, os valores de saca de soja eles acabaram aumentando, mas por conta do aumento do dólar, os custos de produção também acabou aumentando. Então, acaba sendo importante, né, que a gente acabe realizando, né, esse trabalho para ver se realmente o lucro do produtor aumentou ou não aumentou, porque não existe essa certeza, né? O trabalho é importante para demonstrar também que o agricultor ele deve estar sempre atento nas cotações agrícolas, para que ele escolha o momento certo de comprar seus insumos e de vender sua produção. Eu vou estar explicando mais para frente, né, algumas estratégias aí que acabam sendo importantes para travar as cotações, a fim de que o agricultor tenha uma maior garantia com relação à sua receita. Aqui eu já trago a parte do meu referencial teórico, né, primeiramente a respeito da expansão do cultivo e da produção de soja no Brasil. Eu fiz aqui uma espécie de linha do tempo, né, para tentar explicar. Primeiramente, então, a origem da soja, aí muito provavelmente na China, aí no ano de 2338 a.C. Aí a soja foi trazida aqui para o Brasil no começo do século XX, né? Na verdade, um pouquinho antes ela foi levada para a Bahia, mas lá na Bahia ela não encontrou as condições ideais para estar se adaptando e estar se desenvolvendo. E aí ela foi levada para o Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Santa Rosa. Aí sim, lá em Santa Rosa ela encontrou condições melhores para estar se adaptando, se desenvolvendo, e com isso ela foi se expandindo aí por outras regiões do Brasil. 1941 é o primeiro ano que a gente tem relatos aí de produção e de produtividade de soja aqui no Brasil. Então, nessa época, aí, a produção apontava para 450 toneladas e a produtividade era de 700 quilos por hectare. Em 1970, foi uma época de uma evolução aí na produção, né? A produção no começo da década foi de 1,5 milhões de toneladas, e no final da década ela passou para 15 milhões de toneladas. Isso se deve ao fato da questão da Revolução Verde, né, que acabou tendo expansão de áreas de plantio, então por isso que acabou havendo também uma expansão da produção. Em 1980, a região centro-oeste passou a ter relevância aí na produção de soja. Um marco muito importante foi a questão da Embrapa, né? A Embrapa foi muito importante para estar desenvolvendo variedades de soja que fossem mais adaptadas às condições de outras regiões do Brasil, como, por exemplo, da região centro-oeste. E aí, com o passar do tempo, além da região centro-oeste, mais atualmente aí, a região norte, a região nordeste, vem se destacando também no cenário da soja.
1990 foi uma década aí de evolução significativa na produtividade, por conta da adoção de algumas práticas de manejo, né, como, por exemplo, o plantio direto, começou a se consolidar aí nessa década, tratamento de sementes também, foram práticas importantes aí que começaram a acontecer e aí nessa década de 1990. 2021, aqui eu trago novamente, né, o Brasil se consolidando como o maior produtor mundial de soja, superando pelo segundo ano consecutivo aí os Estados Unidos. Aqui eu já trago para vocês os fatores que alteraram o custo de produção e a produtividade de soja. Então, primeiramente, a questão da evolução do melhoramento genético, através do surgimento de variedades de soja tolerantes a herbicidas, em 1995. Teve a lei de biossegurança, né? Mas o plantio de soja transgênica mesmo só foi permitido no Brasil aí a partir de 2005. Eu trago a questão do melhoramento genético porque muitas vezes ele pode estar reduzindo o custo do produtor, né? Porque mesmo que num primeiro momento ele aumente o custo do produtor para ele estar adquirindo ali uma semente que tenha uma determinada tecnologia, né? Ele vai estar pagando os royalties por isso. Durante o desenvolvimento da cultura, muitas vezes ele vai estar economizando ali com herbicida ou com algum inseticida, talvez. Então, nesse sentido, o melhoramento genético pode estar levando aí uma economia para o produtor e levando também, muitas vezes, ao aumento de produtividade. Plantio direto, aqui eu trago também que é uma prática que vem muito nesse sentido, porque o produtor vai estar realizando uma operação a menos na sua propriedade, né? Então, ele não vai estar precisando revolver o solo, né? Então, ele vai plantar diretamente sobre a palhada da cultura anterior. Então, ele vai ter uma economia com uma operação. Existem diversos trabalhos demonstrando que ele pode estar levando aí aumentos de produtividade. Questão de tratamento de sementes é uma prática relativamente barata para o produtor e muito importante para ele estar fazendo para que ele tenha melhores produtividades, né? O uso de inoculantes também nesse sentido é uma técnica relativamente barata para o produtor e que foi muito importante para a soja aqui no Brasil porque tornou nossa soja, vamos dizer assim, mais competitiva, porque se não fosse os inoculantes teria que ser utilizado muito mais fertilizante na cultura da soja, os fertilizantes são muito mais caros, então os inoculantes tornaram a soja aqui no Brasil mais competitivas e existem diversos trabalhos demonstrando que eles podem aumentar a produtividade da soja. Custo de produção da soja no Brasil. Aqui, então, de acordo com o Giraldelli 2019, os custos eles podem ser definidos em fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que são mais difíceis de estar se atribuindo à produção, como, por exemplo, gastos administrativos, uso e depreciação de máquinas e implementos agrícolas. Já os custos variáveis são os que estão ligados diretamente com a produção agrícola, sementes, insumos defensivos, entre outros. Então, o produtor de soja ele acaba muitas vezes levando em consideração somente os custos variáveis, né, para estar estimando seu lucro, exatamente porque esses são mais fáceis de estar se atribuindo à produção. Conforme a Conab, aí, em 2016, cerca de 68,80% dos custos estavam ligados ao uso dos insumos, sendo que dentro desses insumos, fertilizantes e agrotóxicos, eles possuem uma média histórica aí de 27,82% de participação nos custos de produção de soja. Então, a participação dos fertilizantes e agrotóxicos é uma participação bem alta aí nos custos de produção para a soja. Então, aqui eu já trago a respeito da formação do preço da soja, né, como que é formado o preço da soja. Primeiramente, é importante a gente entender que a soja ela é considerada uma commodity, então ela tem o seu preço definido pelo mercado internacional, e de acordo aí com Ávila, Brum e Pacheco, as oscilações dos preços de soja estão ligadas principalmente a dois fatores: alteração das cotações do produto na Bolsa de Chicago e mudanças no câmbio no Brasil. Então, para estar formando o preço da soja, basicamente lá na Bolsa de Chicago, ela vai ser cotada em dólares por bushel. O bushel é uma unidade norte-americana de medida de volume. Então, depende do que você está medindo. Mas para a soja, um bushel equivale a 27,215 quilos. Então, a soja ela vai ser cotada aí em dólares por bushel na Bolsa, né? Após isso, ela vai ser somada com o prêmio. Esse prêmio ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Ele é negociado entre as trades, né? As trades são aquelas empresas que são intermediadoras, né? E esse prêmio está muito ligado a questões de oferta e demanda e também ao valor do dólar. Então, definido esse prêmio, né, realizada essa soma, aí vai ter que ser descontado os custos logísticos, né, os custos de transporte, frete e tudo mais. E com isso se tem o preço da soja. Bom, estratégias para que o agricultor possa tentar garantir aí seu lucro com a cultura da soja. Primeiramente, eu trago o RED. Né, o RED é uma prática de... O RED envolve diversas práticas, né, de proteção de riscos provocados por oscilações do mercado financeiro. Dentre essas práticas, o NDF seria um exemplo. O NDF é basicamente um contrato a termo de moeda, onde o produtor ou uma empresa que tem soja, ela fixa antecipadamente com uma instituição financeira, né, geralmente bancos, uma taxa em data futura, e é algo que é negociado em balcão. Então, é para estar travando cotação do dólar, no caso, por exemplo, né, o NDF. Já a venda antecipada da soja, ou os contratos, né, é algo bastante interessante, porque muitos produtores, quando a gente conversa, eles falam que
dificilmente ganham dinheiro com o contrato, mas o contrato não é algo para perder ou ganhar dinheiro, é algo para você deixar de perder. Então, muitas vezes acaba sendo uma garantia para o produtor, para que ele também tenha uma previsibilidade, né, de quanto que ele vai ter de lucro. Se ele produzir tanto, ele vai ter tanto de lucro. Então, o contrato, nesse sentido, ele acaba se tornando muito importante também. O sistema de troca é muito realizado por revendas, né, principalmente lá na região centro-oeste, onde eles fornecem todos os insumos que são necessários aí para o desenvolvimento da cultura da soja, isso em troca de sacas de soja, né? Então, é uma prática interessante que o produtor vai comprar em maior quantidade aí os insumos e com isso vai poder estar, muitas vezes aí... Opa, acabei passando sem querer. Ele passou, peraí. E com isso, muitas vezes, né, o sistema de troca, o produtor compra os insumos em maior quantidade, então ele vai conseguir estar reduzindo aí seu custo de produção. Política de preços mínimos, né, é uma prática aí realizada pela Conab para estar estabelecendo preços mínimos para as culturas. Então, é algo muito interessante também, né, que auxilia aí os produtores. Plano Safra é uma prática governamental que é realizada anualmente aí para estar disponibilizando capital, disponibilizando dinheiro aí para o setor agrícola, para estar possibilitando a questão de financiamentos e seguros agrícolas. Os seguros também é algo muito importante que o produtor está fazendo para que ele tenha uma garantia maior sobre a sua produção, numa condição adversa. Se tiver uma condição climática adversa, por exemplo, ele vai ter pelo menos um retorno parcial do que foi investido na sua lavoura. Então, é algo muito interessante que o produtor está fazendo, mesmo que ele tenha um custo um pouco maior, mas é algo para ele estar garantindo aí a sua produção. Bom, aqui já é parte do meu material e métodos, né? Então, eu trago para vocês, primeiramente, com relação aos meus dados, né? Os dados de custo de produção, produtividade e valor da saca de soja, eles foram obtidos através da Conab. É importante citar que os dados de custo de produção e produtividade, eles são disponibilizados de maneira conjunta pela Conab, né? Numa mesma planilha. Então, eu consegui acessar eles através do próprio site da Conab. Mas já os dados de valor de saca de soja, eu tive que estar solicitando para a Conab por e-mail, para as safras que eu precisava e para os municípios que eu precisava. Solicitei por e-mail e aí eles me encaminharam esses dados de valor de saca de soja. Então, os dados foram compilados aí em planilhas de Excel, né? Então, foram realizados os cálculos de receita e de lucro. Nesse trabalho foi analisado somente a soja transgênica, porque atualmente aí mais de 90% da soja plantada no Brasil é transgênica, então apresenta aí uma maior relevância, né? O período analisado foi entre a safra de 2007, 8, 2020 e 2021, sendo que entre os municípios estudados, alguns possuem série histórica por um período maior com relação a outros, isso vocês vão poder estar vendo aí mais para frente. Os municípios que analisei no trabalho foram Balsas, Maranhão, Barreiras, Bahia, Campo Mourão, Paraná, Chapadão do Sul, MS, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Primavera do Leste, Mato Grosso, Rio Verde, Goiás e Sorriso, Mato Grosso. Por que esses municípios? Porque esses municípios eram os que tinham maior série histórica para soja transgênica, também porque esses municípios, eu procurei estar selecionando dentro dos estados que têm maior relevância de produção, alguns municípios, né? Então, somente para o estado do Mato Grosso que eu acabei selecionando 2 municípios, porque o Mato Grosso é o estado que mais produz soja no Brasil, então, e é um estado também com grande extensão territorial, então, para ficar mais representativo um pouco, eu acabei selecionando Primavera do Leste e Sorriso. Já para os outros estados que têm produção relevante, eu selecionei apenas um município por estado. Bom, aqui com relação à produtividade, né, ela é disponibilizada pela Conab, como eu falei, juntamente aí na planilha de custos, e a produtividade média ela foi utilizada para estar calculando o lucro e a receita do produtor em cada município, em cada safra. Então, aqui a gente tem, né, os valores de produtividade entre as safras 2007, 8, 2020 e 2021, para todos os municípios analisados no trabalho. A gente pode perceber, como eu falei anteriormente, a série histórica, ela varia de acordo com os municípios, né? Então, tem município que tem dado a partir de 2007/8, tem município que só vai ter dado a partir de 2013, 14 ou de 14, 15. É importante citar também que essa produtividade é apenas uma produtividade média que a Conab utiliza. Então, se o produtor tiver um custo de tanto, é para produzir tal quantidade, então é apenas uma média que a Conab utiliza. Então, aqui no meu trabalho, eu utilizei a produtividade apenas para estar calculando os valores de receita e de lucro, então ela é apenas um material do meu trabalho para estar calculando os outros fatores. Os custos de produção utilizados no trabalho foram os custos variáveis. A receita bruta ela foi calculada multiplicando-se o valor da saca de soja pela produtividade. Então, com os valores de receita e os custos variáveis, foi possível estar determinando o lucro sobre o custo variável, através desta fórmula, onde L seria o lucro sobre o custo variável, né, em reais por hectare, RB, a receita bruta total do produtor, também em reais por hectare, e CV, o custo variável em reais por hectare.
Então, os valores de saca de soja utilizados no trabalho foram para o último dia do mês de março em cada município, isso porque, de acordo com a Conab, é a época que tem maior comercialização da soja, então utilizei os valores aí do último dia do mês de março para valor de saca de soja. A cotação do dólar, ela foi obtida através do Banco Central do Brasil, então, para estar analisando a influência do dólar sobre os fatores de receita bruta, lucro sobre o custo variável e valor da saca de soja, eu utilizei o dólar do último dia do mês de março, e para estar analisando a influência do dólar sobre o custo variável, eu utilizei o dólar do último dia do mês de julho. Isso porque é a época em que tem o plano safra, né? Então, muitos produtores acabam realizando a compra dos seus insumos, né? Em grande maioria nessa época. E com isso foi possível estar analisando a influência do dólar nos custos, no lucro, na receita e nos valores de saca de soja em cada safra. Bom, aqui eu já trago com relação à correção, né, que foi realizada no trabalho, para estimar quanto equivalem os fatores que eu estou analisando em valores atuais. Isso porque a gente sabe, né, que, por exemplo, R$ 100 atualmente não vale a mesma coisa que valiam, por exemplo, lá em 2008. Então, por isso que tem que estar realizando a correção. A correção monetária ela foi realizada de acordo com o valor IPCA, que é disponibilizado pelo IBGE, e foi utilizado o valor do IPCA para o mês de março de cada safra. Então, com isso, foi realizada a correção para os valores de custo, variável, lucro, receita e valor da saca de soja. Então, basicamente, o valor que eu tinha, por exemplo, lá de custo variável, disponibilizado pela Conab, eu peguei e multipliquei pelo fator de correção daquela safra. E com isso eu tenho o valor corrigido. Foi realizado também no trabalho a correlação de Pearson, para estar analisando a influência do dólar sobre custo, lucro, receita e preço da soja. A correlação de Pearson é muito utilizada para estar analisando, né, a influência de um fator sobre outro, se enquanto um fator aumenta, o outro também aumenta. Aqui no caso do meu trabalho é o dólar, né? Então os valores de correlação, eles variam aí de -1 até 1, e quanto mais próximo de 1, aqui nesse meu trabalho no caso, né, maior vai ser a influência do dólar sobre os fatores. Bom, então aqui já quanto aos meus resultados, né, eu fiz na forma de gráficos para facilitar o entendimento. Então, eu tenho aqui entre as safras 2007, 2008 e 2020 e 2021, os preços da saca de soja e a variação do dólar. Então, as linhas coloridas representam os municípios e a linha em preto representa a variação do dólar. Então, a gente pode observar que o preço da saca de soja teve uma certa variação ao longo do período analisado, sendo que principalmente aqui na safra 2020 e 2021 houve um grande aumento. Esse aumento foi acompanhado aí pelo aumento do dólar também, né? Houve aumento do dólar. Então, por conta disso, houve também aí aumento da saca de soja para todos os municípios aqui no caso, né? Houveram outros anos também em que houve esse acompanhamento da tendência do dólar, mas houveram alguns casos em que não houve acompanhamento da tendência do dólar, como, por exemplo, aqui na safra 2008-2009, onde a gente tem o dólar aumentando e o preço da saca de soja diminuindo para todos os municípios. Isso se deve ao fato, né, da crise que aconteceu, na crise norte-americana, que acabou afetando aqui os preços da saca de soja aqui no Brasil também. Também na safra de 2010-11, a gente pode observar aqui o dólar diminuindo e o preço da saca de soja aumentando para todos os municípios. Isso por conta do aumento na demanda mundial por soja, por parte da Índia e da China. Também houve uma estiagem nesse ano na Argentina que acabou fazendo com que o preço da saca de soja aumentasse, aqui mesmo com o dólar diminuindo. Houveram alguns casos também em que, dentro da mesma safra, alguns municípios acompanharam o aumento ou a queda do dólar e outros acabaram não acompanhando. Como, por exemplo, a gente pode observar aqui em 2012 e 2013, a gente tem o dólar aumentando e o preço da saca de soja diminuindo para Sorriso e Primavera do Leste, e Campo Mourão acabou acompanhando aí o aumento do dólar. Então, houveram algumas outras safras também em que isso ocorreu, mas houveram diversas safras também em que houve o acompanhamento da tendência do dólar. Então, aqui eu já trago com relação ao custo variável e a variação do dólar entre as safras 2007, 2008 e 2020 e 2021. Então, a gente pode observar aqui também a mesma coisa, né? Lembrando que são os valores corrigidos aqui, os valores já estão corrigidos, né? As linhas coloridas representam os municípios e a linha em preto representa a variação do dólar ao longo das safras. Então, a gente pode observar que houveram anos em que houve acompanhamento da tendência, por exemplo, aqui 2010, 11, né? Onde o dólar acabou diminuindo e o custo variável acabou diminuindo, também aí para todos os municípios. Na safra aí de 2008, 2009, não houve acompanhamento da tendência aqui novamente, né? Lembrando que aqui é o dólar para julho, né? Para custo variável, então, no caso aqui de 2008, seria o dólar em julho de 2008 para os custos variáveis. Então, a gente percebe que ele diminuiu de uma safra para outra, o dólar só foi aumentar
por conta da crise, só foi aumentar no segundo semestre de 2008, então aqui ele ainda acabou reduzindo, né? E isso aqui se deve ao fato da crise, né? Os custos acabaram aumentando por conta da crise, mesmo com o dólar diminuindo aí. Também na safra de 2009 e 10, a gente não tem acompanhamento da tendência do dólar, né? O dólar acabou aumentando e o custo variável acabou diminuindo aí para todos os municípios. Isso porque essa foi uma safra em que teve baixa especulação aí no mercado de adubos e defensivos, né? Que fez com que os custos, os preços, né, desses insumos acabassem reduzindo aí na fábrica, né? Então, mesmo com o aumento do dólar, houve uma diminuição nos custos aí nessa safra. Houveram alguns casos também que dentro da mesma safra, alguns municípios tiveram o acompanhamento aí do aumento do dólar, né? Como, por exemplo, aqui em 2013 e 14, onde a gente tem o dólar aumentando e os custos variáveis aumentando para Campo Mourão apenas, e aqui para Sorriso e Primavera do Leste, os custos variáveis acabaram diminuindo. Então, alguns municípios dentro da mesma safra acompanharam o aumento do dólar, né, que no caso Campo Mourão, e outros acabaram não acompanhando. Aqui já quanto à receita bruta, a gente pode perceber aqui novamente, né, entre as safras 2007, 2008, 2020 e 2021, as linhas coloridas representam os municípios, novamente, né, e a linha em preto representa o dólar. Percebe-se que houve também uma certa variação com relação à receita bruta, né, com uma queda aqui, bem considerável, né, na safra 2009 e 10, que foi também aí acompanhada aí pela queda do dólar, né. A gente observa aqui na safra 2020 e 2021 um aumento, né, muito grande na receita bruta, também impulsionado aí pelo aumento do dólar, né. Houveram também outras safras em que houve esse acompanhamento do dólar aí para todos os municípios, mas houveram algumas safras em que não houve esse acompanhamento. Aqui, novamente, a safra 2008-2009, por conta da crise, né? Lembrando que aqui é o dólar em março já, que seria do caso do dólar em março de 2009, né? Então, a gente pode perceber que o dólar aumentando e a receita bruta diminuindo para todos os municípios, por conta da crise, né? Isso também acabou ocorrendo aí na safra 2010-11, onde a gente pode perceber a receita aumentando e o dólar diminuindo. Então, isso se deve ao fato de que nessa safra, como eu falei, houve um aumento na demanda mundial por soja, né? Então acabou havendo aí também um aumento no preço da saca de soja, que acabou impactando aí sobre a receita bruta, mesmo com a redução do dólar. E houveram também alguns casos, né, que dentro da mesma safra, alguns municípios acompanharam a tendência do dólar e outros acabaram não acompanhando. Como, por exemplo, aqui em 2012 e 13, onde a gente tem o dólar aumentando, Campo Mourão acompanhando essa tendência, e Primavera do Leste e Sorriso acabaram não acompanhando o aumento do dólar. Aqui eu já trago o gráfico a respeito do lucro sobre o custo variável, né, e a variação do dólar entre as safras 2007, 2008, 2020 e 2021, novamente aqui nos valores corrigidos. As linhas coloridas representam os municípios e a linha em preto representa a variação do dólar. Então, a gente pode observar que o lucro teve uma certa variação ao longo do período analisado, principalmente aqui novamente na safra 2020 e 2021, acompanhando aí o aumento do dólar. Então, para todos os municípios houve também um aumento no lucro sobre o custo variável. Pode-se observar também que houveram outras safras em que houve esse acompanhamento da tendência, mas houveram algumas safras em que não houve esse acompanhamento aí do aumento ou da diminuição do dólar, né? Como, por exemplo, 2008 e 2009 aqui novamente, por conta da crise norte-americana, né? Que a gente tem aqui o dólar aumentando e o lucro sobre o custo variável diminuindo para todos os municípios. Então, a crise acabou influenciando aí também sobre o lucro sobre o custo variável. Na safra também aqui de 2012, 13, a gente tem alguns municípios acompanhando a tendência do dólar e outros não acompanhando a tendência do dólar dentro da mesma safra, né? No caso aqui, Campo Mourão acabou aumentando e para Sorriso e Primavera do Leste o lucro acabou diminuindo enquanto o dólar aumentou. Aqui eu já trago os valores de correlação de Pearson, né? Eu fiz uma tabela para facilitar o entendimento. Então, aqui são os valores para todas as safras, né? Então, para todos os fatores que analisei no trabalho, no caso, o valor da saca de soja, custo variável, receita bruta e lucro sobre o custo variável. Então, analisei uma média para esses valores, então, para todos os municípios, né? No caso, eu fiz uma média. Então, a gente pode observar aqui que o valor que teve maior valor de correlação de Pearson foi a receita bruta. É um valor de 0,65, né, que indica aí que houve uma influência, né, houve correlação, houve a influência do dólar sobre o fator receita bruta. Então, foi o fator que mais foi influenciado pelo dólar aqui no trabalho, foi a receita bruta.
seguida pelo lucro sobre o custo variável, com 0,61 de valor de correlação, e pelo valor da saca de soja também com 0,61. Já o custo variável acabou apresentando aí um valor de correlação menor, né, se comparado aos outros fatores, aí um valor de 0,33, mas ainda assim indica que houve a influência do dólar sobre os fatores, sobre o fator do custo variável. Então, principalmente isso aqui para alguns municípios apenas acabou havendo essa influência do dólar, como por exemplo aqui para Rio Verde, para Balsas, para outros já acabou não havendo essa influência. Mas esse valor de 0,33 indica que houve uma influência, mas que não foi uma influência tão forte se comparada aí aos outros fatores analisados aqui no trabalho. É importante destacar também o município de Rio Verde, aqui em Goiás, né, que foi o município que apresentou maiores valores de correlação de Pearson, aí com valores de 0,8, 0,89, 0,83 e 0,8, indicando que quando o dólar aumentava, né, para esse município, os valores de saca de soja, custo variável, receita bruta, lucro sobre custo variável também aumentavam, indicando que o município de Rio Verde aqui foi o município que teve os maiores valores de correlação. Então, foi o município que teve os seus fatores aí mais influenciados pelo dólar. Então, a conclusão do meu trabalho a variação da cotação do dólar em grande parte das safras analisadas, ela interfere aí sobre o custo de produção, receita bruta, lucro sobre o custo variável e valor da saca de soja. Então, portanto, de forma geral, quando há aumento do dólar, há aumento do custo, receita, lucro e do valor da saca de soja. O lucro ele alterou significativamente de uma safra para outra ao longo dos anos, e os custos de produção obtiveram alterações ao longo do período analisado, mas foram alterações menos significativas comparadas às que houveram com o lucro. Então, eu concluo ainda que é importante, né, o produtor estar realizando aquelas estratégias que eu citei anteriormente, para que ele consiga, muitas vezes, ter uma maior previsibilidade aí com relação ao seu lucro, para que ele consiga ter uma maior garantia quanto ao seu lucro também. É importante o produtor estar realizando prática de seguro agrícola também, para que ele tenha, para que ele consiga também ter pelo menos um retorno parcial da sua produção numa condição adversa, climática, por exemplo. Então, são estratégias importantes aí para que o produtor, muitas vezes, não fique tão dependente das cotações e para que ele consiga também ter uma garantia maior sobre o seu lucro, né? Eu acredito que era isso. Essas são as minhas referências. Eu agradeço a todos pela atenção e eu estou aberto aí às dúvidas e sugestões. Muito bem, Luiz. A conclusão foi um embate de início ao fim, né? Não chegamos num acordo na conclusão, né? Mas, enfim, depois a banca vai te falar da conclusão. Eu agora vou passar a palavra para a professora Nayara, que vai fazer a arguição e as considerações que ela tem. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Luiz, ao professor Neylor, pelo convite para participar da banca. Como eu tinha falado no início, achei que o seu trabalho... essa semana estava com bastante coisa para fazer, eu li ele semana passada, assim que você enviou. E eu peguei para ler, foi bem fácil de ler, eu acho que está bem escrito, e como vocês falaram, eu acho que essa parte escrita está assim, porque vocês tiveram esse cuidado de fazer várias correções, então... normalmente, quando o trabalho é feito com antecedência, com mais calma, você consegue ir melhorando ele ao longo do tempo. E isso eu consegui ver na parte escrita do seu trabalho. E a sua apresentação também foi bem clara, até algumas dúvidas que eu tinha anotado ali em relação a alguns, principalmente dados de produtividade média ali, você conseguiu, durante a apresentação, já tirar essas dúvidas. Então, na parte escrita do seu trabalho, eu coloquei algumas sugestões ali, não vou entrar em todos os detalhes, vou tentar focar em algumas questões aqui. Primeira coisa, eu acho que o título do seu trabalho, você coloca a cotação do dólar e lucro e lucro do cultivo de soja. Eu acho que talvez, porque você estudou só a parte de custo variável. Então, eu acho que poderia acrescentar isso no título, que aí fica mais... Porque não é o lucro geral da atividade, você não contabilizou o custo fixo, né? Só o variável. Então, talvez incluir isso, ou pelo menos incluir custo variável como palavra-chave ali do seu resumo para abordar isso também, que foi o objetivo principal ali do estudo. Aqui. No resumo, achei que ele ficou bem claro, abordou todos os pontos ali.
E, de novo, nas palavras-chave, normalmente a gente utiliza palavras diferentes do título. Uhum. Então, você colocou soja lá no título, então talvez coloque o nome científico aqui embaixo para melhorar a busca, dólar já está lá. Então, modificar um pouquinho essas palavras aqui, que várias delas estão presentes no texto e estão presentes aqui como palavra-chave. Uhum. Passando aqui, essa parte inicial tá certinho. Os objetivos também. No início do seu referencial teórico, eu fiquei um pouco com dúvida. Você diz aqui que a soja tem como provável origem a China, só que no Brasil acredita-se que ela veio dos Estados Unidos. Qual que é o real centro de origem ali? Então, o centro de origem real dela seria a China, né? Uhum. Mas ela foi trazida aqui para o Brasil, na verdade, através de imigrantes, né, que trouxeram ela. E aí, primeiramente, para a Bahia, né, como eu falei, e lá na Bahia ela já não encontrou as condições ideais para estar se adaptando, e aí ela foi levada para o Rio Grande do Sul. Aí sim, lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né, ela encontrou as condições mais ideais para estar se desenvolvendo, e aí foi se expandindo por outras regiões do Brasil. Então, acho que só essa frase aqui, talvez você coloque que o centro de origem é a China, só que a soja que veio do Brasil, que foi cultivada aqui, é proveniente dos Estados Unidos, para melhorar um pouquinho só a forma de escrever ali, porque ficou um pouquinho confuso essa parte. Beleza. Deixa eu ver aqui. No seu item, deixa eu ver o número aqui em cima, 2.2, você fala os fatores que afetam o custo de produção e produtividade da soja. Então, acho que você falou sobre a parte do melhoramento genético, tratamento de semente, inoculante, sistema de plantio direto. Eu acho que ficou faltando uma parte bastante importante, que até você deu bastante ênfase na parte, na sua apresentação, que foi a parte dos fertilizantes e dos defensivos. Eu acho que até você comentou que são os dois que, juntos, eles são os principais componentes desse custo variável. Então, acho que você poderia abordar um pouquinho mais. Eu sei que você colocou isso, às vezes, no meio de um parágrafo, quando você falou de tratamento de semente, aqui mas você foca nos produtos para tratamento de semente. Então, acho que poderia colocar isso aqui nesse item 2.2, um parágrafo para a parte de fertilizante. Você até comenta a parte de inoculante, que o custo do inoculante em relação ao fertilizante é muito menor. Então, acho que incluir esses outros dois itens aqui, um parágrafo para cada um, só para abordar. Isso. Aqui. No seu item 2.4, primeiro parágrafo aqui, você comenta que os diretos ou variáveis estão ligados com a produção agrícola, sementes e insumos. Semente não é um insumo? Insumo talvez já abordaria tudo, né? Abordaria tudo. Então, tira insumo e coloca semente, fertilizante, agrotóxico, seja mais específico, combustível, né? Eu acho que entra nessa parte de custo fixo, de custo variável, que acho que não entraria em um insumo ali, não, pelo menos não sei se, eu acho que aí entra em outra categoria. Então, mudar um pouquinho a forma que você colocou aqui. Deixa eu ver. Tem algumas, vou aproveitar para falar agora que está anotado aqui, algumas citações, como essa Conab 2016 aqui, que você coloca no segundo parágrafo, do item 2.4, que você cita 2016, mas aí lá nas referências só tem 2017 e eu acho que outros anos, 2016 não tem. Então, talvez só conferir se não foi um erro ali de digitação. Formação do preço, você explicou. Eu, como não sou da área, acho que eu aprendi bastante lendo o seu trabalho. Principalmente essa parte de composição de preço, que é uma coisa que a gente acaba foge um pouquinho da nossa área, a gente não vê com tanta frequência.
uma das dúvidas principais, quando eu li o seu trabalho, foi nessa tabela 1 do material e métodos. Você coloca a produtividade média da soja nas safras de 2017 a 2021. Eu achei, a princípio, um pouquinho estranho, porque ele está muito... não tem oscilação nenhuma. Por exemplo, para Campo Mourão, é 3.000, só que mais para o... Depois, nas duas últimas safras, que eu tenho um incremento. Mas aí eu falei assim, deixa eu ver de onde ele tirou essa informação. Eu vi que naquela planilha tem uma produtividade, o custo de produção é baseado naquela produtividade de 3.000 quilos. Então, eu não sei se aqui seria produtividade média, seria o termo correto para utilizar. Uma produtividade base, talvez, Isso, né? para... Se o produtor tiver aquele custo, ele vai produzir aquilo. Exato, porque aí não... Eu acho que produtividade média, você vai pensar assim, mas eu, ao longo da safra, eu tenho oscilação, e o valor não é tão exato, assim, 3.000. Com certeza. Então, eu acho que o termo que você utilizou ali, até eu tinha pensado, assim, de onde você tirou esses dados, né? Mas aí eu fui olhar lá no link que você colocou daquela planilha do Excel. Então, acho que talvez o termo aqui que foi utilizado precisa ser um pouquinho melhorado ali para não ter essa confusão. Então, a produtividade base para aquele custo de produção ali que está na tabela. Então, talvez modificar essa parte. E uma outra coisa que eu sugeri, pensei, principalmente agora durante a sua apresentação, você colocou os principais municípios aqui com base nos estados. Você não teria como ter um valor médio do Brasil, não só desses municípios que você estudou? Sim, até no início a gente queria trabalhar com valor médio, né? Só que, por exemplo, a gente sabe que varia, né, os valores de cada município, né? Então acaba sendo complicado às vezes fazer uma média que acaba às vezes mascarando talvez algum fator, né? Então por isso que a gente preferiu trabalhar com os valores por município, mas poderia ser uma ideia também, porque por exemplo, o dado de produtividade, o dado certinho de produtividade que a Conab disponibiliza, ele é por estado e por região, ele não é por município. Sim. Então por isso que eu tive que utilizar aquela produtividade lá. Então, como eu escolhi trabalhar por município, acabou que eu tive que fazer assim. Na mas verdade, eu acho... posso interromper um pouco? Pode sim. Na verdade, foi assim. O que a gente discutiu lá no começo é que, por exemplo, você tem Primavera do Leste, você tem Sorriso, você tem Campo Mourão, você tem Cruz Alta, eles têm uma produtividade. Se a gente pegar e fazer esse valor médio, não dá, porque cada uma planta uma área muito maior do que a outra. Então, quando você faz essa média, você teria que ter o valor da área cultivada, e aí a gente conseguiria fazer. E a gente não tinha essa área exata cultivada, então por isso que a gente não conseguiu fazer uma média mais correta, né? Não, mas eu acho que a questão assim da produtividade aqui, eu acho que eu acho que a maneira mais correta mesmo é com base nessa produtividade base ali, porque aí você calcula todos os custos com base nisso e não na produtividade média de cada local. Você colocar então como valor de referência. Aham. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Indo para os seus gráficos. Eu acho que eles são bem ilustrativos, mas eu acho que você pode melhorar um pouquinho mais. Então, a sugestão para todos eles, aí depois você vê com o professor Neylor se acata ou não, principalmente aqui depois da safra 2014, 2015, que você tem mais municípios ali na linha histórica, ficou tudo bem misturado. E às vezes a gente vê que a tendência é a mesma, né? Mas talvez diminuir um pouquinho a espessura dessa linha e tirar o ponto, tirar o marcador, a bolinha que está aqui em cada uma das linhas, que aí vai deixar um pouco mais mais limpo o gráfico também, né? A gente consegue visualizar um pouco melhor cada um dos... E eu acho que aqui, nos seus gráficos, ficou com uma cor cinza, dá a impressão que não está preto, essa cor aqui dos números que estão no eixo, no X, no Y aqui. Então, talvez melhorar isso aqui, que facilita um pouquinho a visualização. Aí é a sugestão para todos os gráficos. Deixa eu colocar aqui. Já tinha falado. Aqui na sua figura 2, coloquei algumas perguntas aqui.
Então, você comentou lá na apresentação que o que mais contribui para o custo variável é qual dos componentes ali, quais itens? Fertilizante e agrotóxico, no caso? Uhum. Então, acho que você poderia talvez até comentar isso. Aqui não, você colocou lá em cima, né, no seu referencial, mas para dar uma discussão um pouquinho maior ali, que você discute um pouquinho a questão do dólar ali. E aí, uma outra coisa, você estudou só o custo variável. Uhum. E pelas minhas contas aqui, pelo menos na última safra, 2021, eu vi que a receita foi próxima a R$ 9.500 e o lucro de 7 mil. Então, se a gente for ver, o custo variável foi de, tipo, eu fiz uma cálculo de porcentagem ali, dá 26% eu gastei em relação em relação à minha receita. Uhum. Você tem uma ideia de qual que seria a parte, se eu tivesse custo fixo e mais variável, de quanto seria isso? Em porcentagem? Em porcentagem, uma média, assim, não específico para uma safra. Sei que o objetivo do trabalho seu era ver custo variável com dólar, mas como está falando ali de lucratividade do cultivo de soja, você teria uma ideia do custo, você fala do custo variável, do custo fixo que teria para... Em cima do lucro, porcentagem. Bom, não sei, teria que ver daí, né? A gente até no começo a gente ia trabalhar também com custo fixo, mas daí como o objetivo mudou para estar analisando a influência do dólar, aí a gente acabou trabalhando só com o custo variável. Mas eu teria que pesquisar mais a fundo daí para ver quanto que teria mais ou menos de participação o custo fixo. Esses dados tem, a Conab inclusive tem esses dados, né? Daria para ter feito, mas como foi em cima do dólar... Sim. Não, era só para eu ter uma ideia, porque considerando só o custo variável, você tem uma lucratividade, vamos dizer assim, eu fiz o cálculo só para a última safra, de 75%. Então, você gasta só 25%, 26% para o cultivo. Na verdade, gasta mais que isso, né? Sim. Porque tem um custo fixo também. Sim. Então, não, só para ter uma ideia, assim, da real lucratividade. E aí tem a questão... o valor da terra, de arrendamento também, que aí tudo acaba impactando nisso. Aqui. Aceita. Na verdade, isso estava na tabela de baixo aqui que eu ia perguntar, mas já foi. Bom, como eu falei para vocês, eu fiz pouquíssimas contribuições. Eu acho que só no final do seu trabalho você poderia colocar alguma... Você concluiu ali, né? Tá, até concordo, ficou um pouco extensa a sua conclusão, mas tudo bem. Mas eu acho que para o trabalho, talvez assim, qual seria a projeção para os próximos anos? Será que a gente vai manter essa situação que teve, principalmente nas últimas 2 safras, de aumento do dólar e aumento também do valor da saca de soja, que resultou... Seria algo interessante, né? Concluir com uma projeção, talvez, né, para as próximas safras. Não dá para a gente saber, né? Porque o ano de 2021, por exemplo, acho que foi um ano um pouco atípico, né? A soja estava em R$90 lá em outubro, novembro, e foi bater 120, 150 em março. Então, não tem muito como ter uma certeza do que vai acontecer, mas dá para tentar fazer uma projeção. Né? E uma outra coisa, você é da área agrícola, né? Como que estão os custos dos defensivos esse ano? Tem alguma ideia? Viu alguma coisa? Qual que é a projeção? Aumenta. Aumentou bastante. Então, estava consultando aqui, parece que o glifosato, no Rio Grande do Sul, ele teve uma reportagem que ele teve um aumento de quase 40%. E a tendência é que corre o risco de até faltar glifosato no mercado para a próxima safra. Então, além de ter subido, talvez não atenda a demanda. A gente tem um grupo do pessoal da área de planta daninha que eles falaram que o ingrediente ativo glifosato, na China, ele subiu 50%, que vem tudo, eu acho que é de 3 empresas da China.
Então, a tendência é que aumente ainda mais. E isso não só para o glifosato, acho que entra para os outros herbicidas, inseticida, fungicida. Então, eu acredito que a tendência para o próximo ano, se não houver, mesmo se manter o valor da saca de soja, a tendência é que o lucro seja menor do que essa última safra, em função principalmente desse aumento bastante grande dos insumos, e em algumas situações até de não ter disponível insumo, porque provavelmente não vai atender a demanda. Sim. Aí as suas referências estavam todas certinhas, tudo que estava citado estava na lista de referência aqui. A única coisa é que algumas, acho que não sei se é da Conab, que tem A e B, às vezes você, no texto, coloca só 2021, não coloca se é a e a B. Aí só depois identificar certinho qual que é. Mas acho que só isso. Os apêndices estão ok também. Mas, então era isso. Certinho. Então, Luiz Carlos, aí mais uma vez eu agradeço, aí depois eu envio no e-mail aqui as considerações da parte escrita do seu trabalho. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? De nada. Obrigado, professora Nayara. Serão atendidas todas as considerações. Passando agora a palavra para o Samuel. Agora, Luiz, se prepare que a pancada é seca, tá? Levantei a mão sem querer aqui. Nada de pancada, né? Hoje estamos sexta-feira, né, Luiz? Tranquilo, né? Aí. Então tá bom. Bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo convite, então, participar dessa banca. Inicialmente, então, dizer que é um tema que eu sempre achei interessante, tá? Embora eu nunca tenha estudado a fundo, nunca tenha interagido muito com essa temática, né? Então, acaba que fica muitas vezes até um pouco difícil de fazer uma análise, vamos dizer assim, técnica, né, ou técnica científica, assim, do conteúdo como um todo, assim, né, em termos de abrangência, em termos de direcionamentos e tudo mais, né, mas, enfim, a gente tenta fazer o possível aí para fazer uma boa análise, então, eu parabenizo vocês aí pela ideia, né, pelo trabalho, né. Não é uma temática comum de ser abordada em trabalhos de graduação, até talvez pela complexidade, por ser um tema que envolve dados, análise, interação de fatores e tudo mais, né? Então, é interessante, né? E a gente acaba, como a Nayara também falou, né? A gente acaba aprendendo, né? Um pouquinho com relação a isso. De modo geral, Luiz, eu gostei do trabalho também, eu achei que ele está bem escrito. Normalmente a gente faz bastante correção de gramática, de concordância e tudo mais, então praticamente não tem esse tipo de correção no teu trabalho, então isso é mérito seu, do professor Nidor. E eu gostei também da tua apresentação, tá? Eu até achei que você foi mais explicativo, né, na apresentação do que no texto em algumas coisas. De modo geral, assim, eu senti falta de algumas, vamos dizer assim, alguns contrapontos, talvez, que você colocou na apresentação, mas não estão no texto, né? Principalmente essa parte da especulação, né? Que a gente tem no mercado internacional, que faz o dólar flutuar, que faz, muitas vezes, o dólar se descolar da cotação da soja, vice-versa, né? Que é o que tu falou, tem a questão da crise, né? Eu acho que dá para discutir mais essas coisas, talvez, no texto, quando você vai discutir os seus dados, os resultados, né? E também abordar isso na revisão da literatura, né? A composição do preço da soja, né? A gente tem aí uma dependência gritante aí do consumo da China, né? Então, mas fora o consumo da China, tem todo um mercado especulativo que volta e meia, né? Provoca oscilações aí que muitas vezes não estavam previstas, né? Que acabam, às vezes, dificultando a gente conseguir explicar uma tendência, né? Do comportamento do ano para o outro, tá? Mas, de maneira geral, tá bem interessante. Uma coisa que eu, né, talvez por não ser da área, mas eu tive uma certa dificuldade com o tripé título, objetivo, conclusão.
para mim não ficou muito claro quando você fala, né, o título não ficou muito claro, daí a parte da justificativa até ok, né, do porquê fazer e tudo mais, né, mas com relação ao objetivo, eu não entendi muito bem aonde você queria chegar com o trabalho, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar teu TCC lá no repositório, ou vou indicar para o Hermes, por exemplo, que está aí, né, falar, viu, dá uma lida no trabalho do Luiz lá para você pegar um direcionamento. Qual seria esse direcionamento? Não sei se você está entendendo. Onde é que você queria? Eu vou contribuir aqui. O objetivo principal, acredito que é na questão do dólar, da influência do dólar sobre os fatores que eu analisei, né? Então, ver qual que é o tamanho da influência do dólar, os fatores custo variável, lucro sobre o custo variável, receita bruta e preço da saca de soja. E ver quais que são também as alternativas para que o produtor possa ficar, talvez, menos dependente dessas oscilações do dólar. Eu acredito que seria mais nesse sentido, da influência do dólar seria o foco principal. Tá, então, seria a influência de um sobre os outros, é isso? Isso. Então, por isso que você coloca, em todo momento, você coloca a flutuação do dólar junto, né? Uhum. Tá. Porque eu acho que talvez você conseguisse deixar mais limpo o objetivo nesse contexto, e a conclusão também, acho que ela pode ser mais Sim. Né? E aí, tem, né, tem adesão, né, dos dados, a flutuação do dólar, ela explica, não explica, né, ou assim, tirando anos pontuais, né, onde teve flutuação, teve crise, e aí, se você falar para mim assim, resumo numa frase teu trabalho. Para concluir, você fala? Isso. Eu concluo que teve a influência do dólar na maioria das safras analisadas, mas nas safras em que não houve influência foi por conta de crise ou por baixa especulação, que acabou reduzindo aí o preço dos defensivos e adubos na própria fábrica, né? Ou talvez por fatores relacionados com oferta e demanda. Então, eu acredito que seria mais nesse sentido. As safras que tiveram influência foi porque realmente é o que eu tive como objetivo, né? Houve a influência do dólar nos fatores que eu analisei. Mas as que não houveram influência foi pelos motivos que eu citei. Então, daí talvez você chegar num ponto que você possa falar assim, né? Excluindo-se fatores né, como especulação ou a crise, né? As crises históricas mundiais, né, nos Estados Unidos, né? Que você colocou ali, existe uma forte relação, então, né? Da flutuação do preço do dólar com os variáveis que você estudou. Fazer né? uma conclusão mais clara, né? Um pouquinho. Isso. Então, você discute bastante no texto, mas depois você traça uma linha assim, para você chegar afunilar ali e ter uma conclusão bem precisa. Beleza. Ok? E aí, assim, antes da gente entrar nos detalhes, né? Então, eu acho que você conseguiu abordar bem até essa questão das relações, é muito complexo, né? Então, você tem a cotação da soja, você tem a questão de demanda mundial, principalmente China, você tem safra dos Estados Unidos, safra da Argentina, que aí pega os 3 principais produtores mundiais, né? E você tem o dólar, que nem sempre está relacionado exatamente com isso, né? Porque você tem vários fatores que contribuem para o preço do dólar, né? Então, me parece que você talvez não discutiu tanto essa questão, assim, o que interfere no preço, no valor do dólar no mercado internacional. Né? Faltou então, mesmo. Talvez a tua revisão abordar um pouquinho mais essa questão, tá? E ainda assim, de maneira geral, eu vou voltar na pergunta da Nayara. Por que os municípios? Então, primeiramente porque eram os municípios que tinham série histórica maior, os dados principalmente de custo de produção, para a soja transgênica no caso. E segundo, porque esses municípios, eles possuem, vamos dizer que eles possuem maior relevância, né? Eu procurei, primeiro, os estados que têm produção mais relevante no Brasil. Então, ali tem Mato Grosso, tem Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e tudo mais. E daí, eu selecionei pelo menos um município que tenha produção relevante dentro desses estados. Só para o estado do Mato Grosso que eu selecionei 2, né? Primavera do Leste e Sorriso, no caso, que o Mato Grosso é o maior produtor do Brasil, também porque tem uma área de produção maior, né? Então, para ficar mais representativo, eu selecionei 2. Então, para a série histórica que eu trabalhei, eu tive que estar selecionando esses municípios. Senão, se eu selecionasse outros que a Conab tem, eu teria que trabalhar com uma série histórica um pouquinho menor, talvez. Tá.
Não, eu digo isso porque, assim, no frigir dos ovos, quando você olha os seus gráficos, quando a gente olha, tirando, assim, algum ponto que outro, né, as curvas dos municípios, elas são muito parecidas, né, a tendência, né, todo mundo desce, todo mundo sobe, todo mundo está estável, né, o que você tem de variação lógica, né, pega lá, do Paraná para o Mato Grosso, você tem um aumento de custo, né? Porque aí você tem diesel, né? Para transporte, logística e tudo mais, né? Mas a variação ela é muito constante. Eu achei muito parecida, né? Então, talvez, acho que até a Nayara abordou alguma coisa nesse sentido, se você conseguisse, assim como você colocou uma linha separada aí da flutuação do dólar, se você pegar, talvez, ou talvez para um outro trabalho aí, né? Com outro aluno, né? Se você pegar e colocar o valor, a média nacional, por exemplo, né, da produtividade naquele ano, o custo naquele ano, a gente consiga falar assim, ó, o comportamento dos municípios, ele reflete o valor nacional, entende? Então, que talvez chegue um ponto que eles falem, eu posso trabalhar com os dados médios, não preciso pegar por município, por exemplo, eu posso pegar por região, a média da região sul, média do centro-oeste, enfim, né? Porque realmente as figuras, elas acabaram que elas ficaram bastante poluídas, porque é muita linha, né? E no frigir os ovos, acho que elas dizem quase que a mesma coisa, até porque você não faz essa discussão assim, por que o custo lá do Mato Grosso é maior, por exemplo? Sim. Né? Então, com uma tendência parecida, talvez, uma sugestão, talvez talvez você possa incorporar isso numa discussão, por exemplo, nem que você não mostre os dados, né? Trazer isso, ó, entre essas regiões foi muito parecido, né? Fazer um fechamento de discussão, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou pegar então agora o arquivo só para fazer algumas questões mais pontuais que eu deixei anotado aqui, tá? Ali no teu resumo, ele tá legal, tá bom? Eu só acho que daí tem que cuidar um pouquinho com algumas vírgulas ali, tem umas palavrinhas sobrando, eu deixei marcado para você. Eu comecei errado ali, né? Agora que eu fui ver, depois que eu entreguei para a banca, que eu vi, tem um E ali que não precisava. Tem um E sobrando, eu acho que nessa primeira fase ali dá para tirar umas 2 vírgulas ali, pelo menos, tá? Dá uma enxugada, mas isso é tranquilo. O abstract também repetiu o erro do E ali, né? Mas eu achei que ele tá muito literal, viu? Acho que dá para, principalmente em termos técnicos, né? Tentar dar uma melhorada aí, tá? Ok. Aí nós vamos descer, vamos lá. Ali na tua introdução, Luiz. No teu primeiro parágrafo, você fala que a soja é um dos produtos mais consumidos, né? Seja na alimentação humana, animal ou produção de energia. Estamos aqui na presença do nosso professor de bioenergia, né? Em que pé que está a soja para energia nível mundial? Você chegou a dar para você colocá-la junto, assim, né? Porque normalmente a gente fala assim, alimentação humana, alimentação animal, né? Como é que... Eu cheguei a pesquisar, mas eu acredito que é no sentido do biodiesel, né? Que seria a aplicação dela. Mas eu teria que pesquisar mais a fundo para ver qual que como é que tá, né? Se é algo que está funcionando ou não, se tá tendo demanda para isso, né? Então eu teria que pesquisar para ver como é que tá realmente. É que assim, considerando que é um uso competitivo, no caso alimentar ali, né? O óleo ou vai para alimentação ou vai para o biodiesel, nesse caso, né? Você tem um subproduto que fatalmente vai para a produção animal, né? Se tu pega alguém desavisado, dá a impressão, assim, que são 3 coisas que competem, né? 2, no caso da alimentação, né? Que competem plenamente entre si. Mas, na verdade, ainda é uma coisa bem pequena em termos de consumo do óleo para bioenergia. E o Nelor me corrija se eu estiver errado aí. Mas talvez você caiba assim aquela frase para não talvez enganar algum desavisado, né? Fala assim, numa menor escala, né? Consumo para energia ou, né? Com aumento crescente aí, né? Mas enfim, ainda não é uma realidade em grande escala, né? Isso pensando pelo que poderia ser feito pela própria demanda, ok? Sim. Tá. E tem algumas coisas que eu não vou nem comentar, que é só ajuste de parágrafo e tudo mais, tá? Ali na tua revisão, eu vi que você tem que padronizar as suas unidades,
tem horas que você escreve quilos por hectare, depois está quilograma por hectare abreviado, né? Algumas partes que são um pouquinho vagas, que seria melhor, né, se você colocar um pouquinho mais específicas as informações. E o teu item 2.2, você coloca ali, fatores que alteram o custo de produção e a produtividade da soja. Eu achei que faltou um pouquinho você, talvez, saber aonde você queria chegar com esse tópico, Luiz. Assim, ó, realmente, fator que afeta o custo de produção é uma coisa, fator que afeta a produtividade é outra. Então, primeiro, talvez 2 tópicos, então. Ou você, né, se você for colocar tudo que afeta a produtividade da soja, né, aí você vai puxar lá metade da aula de soja, né? Eu acho que talvez não seja nem necessário, porque você não discutiu a produtividade em si no trabalho. Não. Né? Então, talvez, fatores que afetam o custo de produção. Né? Porque produtividade aí vem clima, aí vem material genético, vem manejo, vem um monte de coisa. Né? E dentro do que afeta o custo de produção, eu acho que daí faltou um pouco aqui, viu? A parte de logística, mão de obra, né? O petróleo, a adubação, né? Fatalmente, custo de máquinas, né? E porque do jeito que você começou colocando aqui, parecia que você estava falando assim dos fatores que contribuíram para o avanço da soja, né? Porque você falou do avanço do melhoramento genético, transgenia, né? E aí eu já coloquei coisas aqui, eu coloquei falei, ó, se você vai falar disso, né? Tem coisas bem importantes, né? Nesse avanço da produção da soja no Brasil, por exemplo, né? O Brasil tinha uma infraestrutura de produção de trigo lá na década de 40, por exemplo. Né? Então, a soja teve sucesso bastante no Brasil, foi fácil de inserir ela, porque o produtor do sul do Brasil já tinha toda uma infraestrutura de produção de trigo. Né? E a soja não veio para competir com o trigo. Né? Naquela época, o trigo era a principal cultura do Brasil, né? Aqui no sul. E a questão do inoculante, da fixação biológica de nitrogênio, eu acho que você pode colocar meio no sentido inverso, né? Porque deu a impressão assim, você discutiu o inoculante como se ele participasse do custo, mas na verdade é o inverso, né? Ele é um grande fator que contribui para a redução do custo e para a competitividade, né? Então, essa abordagem, acho que é melhor você mudar um pouquinho o contexto dela, tá? E realmente, a questão de custo é o que a professora Nayara falou, né? Você tem o fertilizante, tem os defensivos, que são o carro-chefe, mais do que nunca ali, isso ajuda a explicar a diferença de sul para centro-oeste, para a Bahia, a questão do diesel, né? Ele né? Tem o transporte do insumo, o transporte da própria soja, né? Por isso que a soja costuma ter um preço menor lá para cima, né? Tem o custo adicional de transporte. Então, colocar coisas que realmente compõem esse custo de produção. Tá bom? Aí você pode optar, né, por fazer só a questão do custo variável, né? Beleza. Daí algumas questões, assim, o sistema de plantio direto, eu não sei, eu fiquei na dúvida, assim, enquanto abordagem, ele contribui para o custo de produção como? Acredito que seria na questão da economia com uma operação, né? O produtor não vai precisar estar entrando para revolver o solo. Ele vai plantar diretamente sobre a palhada da cultura anterior. Então, com isso, talvez ele tenha um custo menor. Mas talvez ou com certeza, sim? Também. Acredito que sim, mas pode ter em outro sentido também. Planta daninha, né? Que assim, ficou vago, né? Não ficou muito claro, assim, qual foi o teu objetivo de colocar plantio direto ali nos custos, né? Então, assim, ajuda a reduzir custo, né? A implantação da lavoura pode reduzir custo com aplicação de herbicidas, bom, tá? Dentro do contexto de você ter o custo com herbicidas, por exemplo, né, como importante para compor o custo final, né? Tá. O tópico de custos de produção eu achei um pouquinho vago também, né? Eu acho que dá para você direcionar um pouquinho mais, trazer, né? E ali embaixo, depois, você traz a participação dos fertilizantes, agrotóxicos, né? 27% e um, 18%, 19% para o outro, né? Então, dá para, entre esses 2 tópicos de custos e o que compõe o custo, eu acho que dá para você deixar um pouco mais específicas as informações, tá? Beleza. Vamos ver.
Tá, daí aquele 2.6, que vai estar lá na página 14, estratégias que buscam a garantia do lucro com a cultura da soja. Eu não sei, Luiz. Eu até Não gostei notei. muito do título, talvez, né? O título poderia mudar, talvez, do tópico. Eu não sei, talvez nem da necessidade dele propriamente dita. Sim. Porque, assim, se for ver o quanto você usou dele para discutir os seus dados, seus resultados. Não muito. Pois é. Quase nada. Então, a ideia da tua revisão de literatura é abordar tópicos que você vai usar para dar suporte para discutir os seus resultados. Então, os temas centrais que você vai usar depois para destrinchar lá na discussão, né? Então, eu talvez sugeria até você excluir esse e colocar um tópico sobre o dólar. Né? Uma das estrelas do trabalho aí é o dólar, né? O preço do dólar, né? Flutuações, o que tem provocado essa oscilação e tudo mais, e o quanto que isso pode efetuar no custo de produção. Né? Falar das cotações de produto que são em dólar e tudo mais, né? Então, eu sugeriria talvez ir para esse lado. Ok? Deixa. Beleza. Tá. Ali no material e métodos tem um será ainda, né? Que acho que talvez seja do projeto, tem que passar para o apoio, né? Eu não, você explicou, mas eu não sei se eu entendi bem certo, assim, por que vocês pegaram, por exemplo, o valor da saca da soja só do mês de março? Porque é a época que, de acordo com a Conab, tem a maior comercialização da soja. Então, é a época que vamos dizer assim, que é mais concentrada a comercialização da soja, porque talvez seja a época que tem mais colheita de soja, né? Então, acaba concentrando toda a comercialização da soja nessa época de março. Tá. Por isso que eu acabei escolhendo. Dentro dessas datas, eu acho assim, tem coisa que não tem muito que você, vou me cercar e não vai deixar nenhuma pontinha desamarrada. Isso é impossível, ainda mais nesse tipo de levantamento, né? Mas uma coisa que talvez seja importante você discutir, talvez, eu não sei se no resultado da discussão, ou talvez colocar um ponto ali de considerações finais, é assim, ó. Imagine você que eu sou um produtor de soja que planta lá 5 mil hectares de soja no Primavera do Oeste. Aí nós estávamos ricos, né? Se você acha que eu compro todo o meu insumo em... Quando foi ali? Junho? Julho? Julho. O que você acha? Acho que não. Olha lá, opa, julho, vou plantar daqui um mês e meio, vou comprar. Acho que não. Só que eu tive que escolher uma data para ter Sim. como base. Mas... Sim, não, por isso que eu falei que você não vai conseguir deixar essas pontas amarradas, né? Mas acho que você discutir, né, ou pelo menos abordar, né, falar, ó, foi feito com base nessa data, porque no geral, tal, né, a mesma coisa da venda, casos, então... né? Mas colocar assim, ó, deve-se considerar que muitos grandes produtores, né, fazem compra, por exemplo, direto do fornecedor, né, fazem compra já, como eles não financiam, né, compra tudo numa paulada só, compra lá em fevereiro, março, enfim, né, como eles têm, né, cacife, eles conseguem barganha, né, e para venda a mesma coisa, né, muitas vezes o cara já vendeu essa soja, né, ou como ele tem também esse poder aquisitivo maior, né, ele consegue esperar, né, ou faz um contrato para travar custo, né. Eu acho que esse tipo de elemento talvez é interessante trazer para discussão ali, ou, né, para a pessoa não achar, quem está lendo assim, sem conhecer o sistema, né, que é uma coisa assim imperfeita, né, chega em julho, todo mundo compra, chega em março, todo mundo vende, A realidade é diferente. A realidade, na verdade, é um caos, né? Você não consegue traçar um padrão exato, né? Porque esse produtor mesmo, esse ano ele comprou em março, ano que vem pode ser que ele compre em novembro, porque depende muito como ele tem dinheiro, ele compra a hora que achar melhor, né? Do ponto de vista financeiro, tá? Mas fica assim, esse é um conselho, né? Podemos dizer assim, que talvez, na minha concepção, poderia melhorar um pouquinho o trabalho, tá? Beleza. Ali no tópico de custos de produção, custo variável, produtividade média, né, ali eu concordo com a Nayara também, acho que esses dados, né, não são produtividade média, né, é só perspectiva, né, para o custo de produção.
Eu acho que ficou muito picado, tá? Tá muito tópico curto, né? Talvez você consiga colocar tudo num texto corrido, né? Cada um como se fosse um parágrafo. Oi? Sim. Do material e métodos, né? Deixar mais... Isso. Beleza. E quando você fala ali na página, depois da tabela ali, na tabela 1, você fala assim, ó, nos dados apresentados pela Conab, a produtividade média não sofreu grandes alterações. Né? Na verdade, essa afirmação ela não explica essa tabela, né? Como essa tabela não é de produtividade média, ela é só porque assim, ó, toda vez que a Conab vai, não precisa ser a Conab, né? Que ela vai estabelecer o custo de produção, precisa ser um custo relacionado com o nível tecnológico, né? Então, custo de produção baseado no nível tecnológico do produtor para 3 mil quilos por hectare. Então, isso não quer dizer que vai ser isso a média de produtividade do município, tá? Então, eu acho que essa informação aqui, ela tá incorreta aqui nesse lugar, tá? Sim. Até porque ela não se refere a esses dados da tabela, né? Se ela se referir a dados de produtividade, tem que pegar esses dados de produtividade e colocar em algum lugar. Sim. Então, porque essa estabilidade, na verdade, não é da produtividade, sim da projeção, né? Uhum. E aí, só que daí, na sequência, você coloca ali, ó, indicando que a cultura da soja apresenta uma certa estabilidade produtiva quando comparado com outras culturas. Ali eu fui obrigado a perguntar, você fez essa análise? Eu acho que isso, na verdade, eu não deveria ter colocado, porque a produtividade, na verdade, não é um parâmetro que eu posso estar realizando essa comparação. A produtividade ali apenas é uma base, né, que eu tenho. E baseado nesses dados, menos ainda. Né? Daí eu fiquei me perguntando assim, com outras culturas, quais culturas? Foi isso que aconteceu mesmo? Não foi, né? Então, acho que esse trecho ali tá meio, vamos dizer assim, meio perigoso. Isso é melhor retirar. Eu fui perceber depois só que eu tinha entregado o trabalho. Ok. E aí, vamos indo. Então, agora vamos lá para os resultados. Aqui eu fiz umas divagações assim, dentro daquela questão que eu comentei antes também, né? Que muitas vezes é difícil você estabelecer um padrão de comparação para explicar, né? Porque tem muitas variações, né? Tem a China, tem a crise, tem a especulação, né? E tem o cara que vende antes, vende depois, compra antes, compra depois. Então, acho que isso é interessante você trazer para o contexto ali da explicação. É valor da saca de soja ou é preço da saca de soja? Ou tem diferença? Não tem? Eu acredito que não tem diferença, só tentei usar um termo diferente, mas eu acredito que seria basicamente a mesma coisa. Valor e preço. Eu acredito que na concepção da palavra, não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas eu acho que eles soam um pouquinho diferente. Né? Elas podem ser confundidas, mas eu acho que no texto geral, acho que eu ficaria com preço. Sim. Tá? Mas isso é só um ajuste fino aí, tá? Então, dos gráficos ali a gente já falou, a Nayara também já falou, né, das linhas. Eu acho que a linha colorida, ela só funciona para o digital, né? Na hora que você imprime, sai tudo preto e branco. Então, talvez você pegar padrões de linha diferentes, um tracejado, uma contínua, para você efetivamente colocar as mais finas, né? Diminuir um pouquinho a poluição visual aí para todos, tá? Melhorar o espaçamento também, né? Tem hora que fica as linhas todas juntas, né? Ruim de visualizar. E o próprio marcador, ele atrapalha um pouquinho. Acho que dá para você colocar sem marcador. E uma linha mais fina e trabalhar com variação de tipo de linha em vez de cor. Tracejada. Isso. Entendi. Uma contínua, tracejada curta, tracejado longo, enfim, tem várias lá no Excel, né? Beleza. Essa questão tem vários lugares aí no texto que você coloca, né? Foi acompanhar a tendência, né? Por exemplo, do preço do dólar nos anos tais, as cidades tais, né? O duro é explicar o porquê que as outras não seguiram, né? Exatamente. Esse foi o motivo que eu me bati bastante com o Neylor. Tentei procurar na literatura para tentar explicar ao certo o que foi isso, mas acho que teria que ser uma pesquisa mais a fundo, porque alguns municípios acompanham a tendência dentro da mesma safra e outros acabam não acompanhando. Eu tentei explicar no trabalho, mas não sei se realmente foi pelo verdadeiro motivo. É difícil, é muito difícil. Eu coloquei ele em vários locais, que é difícil você chegar na raiz do problema, porque é uma coisa, muitas vezes, um problema local, né? E por isso que é importante, talvez, o raciocínio a nível nacional, né? Na média. E também falar assim,
tal ano, né, foi diferente, no outro foi diferente, mas, por exemplo, fazer esse destaque, você tem acho que 10 safras, né? De 2007 e 2008 até 2020 e 2021. Mais, 13 acho que são, né? Assim, ó, em 13 safras teve uma ou duas que tal município não acompanhou. Isso para mim não significa nada. Uhum. O importante é que, no geral, ali entre os municípios, você tem um padrão de resposta, né? Sim. Então, talvez nem vale a pena você ficar tentando explicar muito por que lá em Barreiras, naquele ano específico, o que aconteceu lá, né? Sei lá. Tá? Daqui a pouco alguém vai falar para você, porque lá em Cruz Alta, em 2021, o Grêmio caiu para a segunda divisão, daí afetou o preço da soja, né? Talvez não seja exatamente isso, né? Sim. Vamos ver aqui. Aqui vamos descer, eu estou quase terminando. Não, então, eu deixei anotado em alguns lugares assim, que é difícil ter essa comparação entre municípios, né? Quando você fala, tal município, ou tal ano, né? Uhum. Porque é uma coisa, pode ser bem pontual, né? Sim. Tá. Então, vamos lá para o lucro. Lá na tabela 4, eu acho que algumas coisas é interessante você destacar em termos de discussão, né? Por exemplo, se você traçar fazer uma média entre os municípios, né, entre 2008 e 2018, né, dá para se dizer assim que houve pouca variação de lucro, né, na produção da soja, na média. Né. Então, são algumas coisas, lógico, né, depois, a partir de 2018, começou ali uma recuperação, né, mas veja que o dólar recupera bem antes, né. Uhum. Tem um aumento, uma fase crítica, né, de 2018 para frente, né? Sim. O dólar sobe, mas na verdade o preço da soja ele subiu só no ano passado, né? Uhum. E aí também entra na conta a própria pandemia, né? Que eu acho, você não fez menção a isso em nenhum momento, né? Não. No trabalho, e isso teve efeito na economia mundial, né? Certeza. Então talvez mereça aí uma pinceladinha, alguma coisa, alguma consideração sobre isso, claro. O efeito disso no consumo, por exemplo, de vários produtos alimentares, principalmente, né? Uhum. Mas é interessante que você tem pouca variação no lucro, né? Dentro de um período longo, né? De anos, isso considerando principalmente que são dados corrigidos, né? São corrigidos, sim. Isso me chamou bastante atenção, na verdade, né? Essa certa estabilidade, né? De lucro. Então, o cara que conseguia comprar uma caminhonete, por exemplo, lá em 2009, com o lucro da soja, ele conseguiria basicamente ainda comprar a mesma caminhonete, né? Que são dados corrigidos, né? Então, ele conseguiria comprar a mesma caminhonete no final da safra, por exemplo, né? Sim. Só a safra de 2020 e 2021 que foi um ponto fora da curva, né? Foi um pouco fora da curva, por quê? Porque você teve eu acho que é muito, mas assim, muito importante você discutir isso dentro do que a Nayara falou para você no final, tá? Porque o que aconteceu, né? Isso, a projeção do professor Samuel do Plantas Lavoura, que não sabe praticamente nada de economia dessas coisas, né? Mas o que a gente entende escutando as pessoas falar, né? Como a gente vinha numa situação mais ou menos estável, né? O cara que vendia fertilizante, qualquer produto, eles estavam com a margem, eles não podiam jogar uma margem de lucro muito alta, porque senão o cara ia na concorrência e comprava. Né? O que aconteceu? De repente, então, o dólar explodiu, o consumo da China aumentou e o preço da soja foi lá em cima. Né? E o lucro do produtor explodiu, né? Uhum. Você não escutou ninguém reclamar de preço da soja no passado. Pelo contrário, né? O pessoal estava até estranhando, né? Estava até com medo de vender, achando que era mentira, né? Então, o que aconteceu? O produtor ele conseguiu fazer a safra com preço baixo, né? Dentro do padrão, isso você vê pelos seus dados ali, né? E, de repente, no meio do negócio, o preço explodiu. Então, isso explica essa variação de lucro que teve, né? Esse salto que deu no lucro. Só que aí, nesse meio tempo, como ninguém é bobo, né? Bobo somos nós que estamos aqui, né? Como ninguém é bobo, todas as empresas fatalmente jogaram a margem de lucro lá em cima.
Então, isso a gente não vê só no setor agrícola, em vários setores. O preço de tudo aumentou. Ah, por quê? Porque o pessoal está ganhando dinheiro, então vamos ganhar dinheiro nós também. Então, isso a gente conversa, às vezes, com o próprio colega de vocês que se formaram, né? A gente brinca lá, esse ano a margem lá em cima, né? A margem de lucro. Por quê? Por que eu vou jogar o preço mais baixo se o produtor está rico, né? No ano passado. Então, para esse ano, provavelmente isso já não aconteceu, porque o custo aumentou também. Uhum. Então, deu esse salto de lucro, mas isso não vai se manter por muito tempo, porque o pessoal vai dar um jeito de fazer o produtor gastar esse dinheiro, né? Tem que ver a saca de soja, né? Como é que vai estar também lá em março do ano que vem. Sim, é possível que tenha uma certa estabilidade de preço da soja, mas é bem provável também que o custo vai aumentar. Sim. Porque a ideia de desculpa são várias, né? Falar, tem pouco, né, como a Ana falou, a questão do glifosate, tem pouco produto, a gente estava segurando os aumentos para não judiar o produtor, né, tem tudo, né? Mas fato aumentou o preço de tudo. Uhum. Né? Então é provável que essa margem de lucro ela não se sustente por muito tempo, né? É provável que o preço diminua, mas é provável que o custo de produção também aumente, até porque basta ir no posto de gasolina encher o tanque do carro, ou encher o tanque do trator para saber como é que as coisas estão caras, né? Ok. Ali nas suas tabelas de correlação, eu acho que mais do que nunca ela te ajuda a ver que existe realmente um padrão entre os municípios, tirando assim alguns pontos fora da curva, você vê que os valores de correlação são muito parecidos, né? E é isso, Luiz. Aí eu coloquei aqui na conclusão que, como dentro do que eu falei lá no início, né, eu achei que ela ficou vaga, né? E eu acho que teve uma dificuldade de concluir, porque também o objetivo ficou um pouco vago, né? Então, se você conseguir assim, ó, eu quero fazer a relação, né, saber se eu consigo, com a flutuação do dólar, explicar, né, custo, tal. Pronto. E a tua conclusão é sim, ou não, né? É possível, ou excluindo, né, ou né, com exceção de anos onde houve muita ou pouca especulação, houve crise, né, é possível estabelecer uma boa relação, né, da flutuação do dólar com os parâmetros que você estudou. Acho que daí fica mais claro um pouquinho. Fica mais claro. Uhum. Então, apesar de não ser um trabalho de pesquisa científica, assim, né, que você tem uma hipótese que você precisa responder, acho que o teu objetivo ele tem que te levar para algum lugar, né? Mas tá bom. No geral, assim, tá bem interessante, achei o tema bom, tá? E aí eu vou encaminhar do meu e-mail, para não precisar baixar no meu computador, vou encaminhar para o Neylor a versão. Se você não conseguir abrir ou não aparecer os comentários, você me avisa que eu tento mandar do meu computador lá de casa. Beleza. E eu tive um probleminha de compatibilidade aí do PDF, tá? Deixa. Então, beleza. Por mim tá encerrado aqui, Neylor. Obrigado, professor. Obrigado, Samuel. Agora sim. Obrigado, Samuel. Nós vamos procurar fazer todas as correções que foram sugeridas. Aí chegou no final ali, nem eu nem o Luiz aguentava mais ver o TCC na frente, né? Que desde do planejamento dele até a correção foram mais de 15 correções aí ao todo, eu acho. Então, deu bastante trabalho esse TCC aí. A barbaridade. Quando o pessoal fala que faz 1 hora por semana, eu falo, bah, mas só o Luiz me consumiu mais 5, né? Valeu a pena. Então, teve na terceira correção, mais ou menos, ele me mandou um e-mail dizendo, eu acho que já está pronto, professor. Está quase pronto. E aí ele teve uma decepção muito grande, que teve que refazer mais um monte de vezes o trabalho, mudar as tabelas, mudar os gráficos. Foi bem trabalhoso, mas ele fez tudo que está aí, chegou num ponto que chegou na limitação, naquele ponto de fazer o refino, eu mandei ele buscar em cada município o que tinha acontecido, aí ficou impossível, fora do alcance, né? Mas ele fez o trabalho e, do meu ponto de vista, está de parabéns, que o trabalho, do meu ponto de vista, também ficou bom. Obrigado. Agora nós vamos dar um tempo nessa sala aqui, eu mandei um link no WhatsApp do Samuel e da Nayara para a gente conversar e debater sobre a nota do Luiz. Eu espero aqui, né? Você pode esperar aí que nós já voltamos. Beleza.
De volta, Luiz, câmbio. Opa, Samuel voltou? Voltei, tô aqui. Então, beleza. Luiz, nós conversamos um pouco ali, a banca gostou do seu trabalho. O Luiz tinha pedido ontem, ele perguntou para mim assim, você viu, você não conversou com a banca, viu o que acharam do trabalho e tal? Eu falei, Luiz, a gente não se faz essas coisas, né? Amanhã você vai descobrir, né? Então nós discutimos ali, você fechou com média 9, tá aprovado. Então, fazer as correções agora, entregar no prazo aí. Parabéns para você, ficou bom o trabalho. Eu falei para você que ia ficar desde que você se dedicasse e fizesse as correções. muito obrigado, professor. Obrigado pelo apoio aí durante o tempo também, né? E muito obrigado mesmo. Parabéns, Luiz, o trabalho ficou bem bom, a parte escrita, a sua apresentação também, a gente viu que você estudou bastante do assunto para apresentar. Estava preocupado com como que ia ser o resultado do seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Precisando de alguma coisa aí, caso não entenda um pouquinho não tem o problema da letra, né, no presencial, mas às vezes algum comentário que não entenda alguma coisa ali no documento, você manda um e-mail, alguma coisa ali que a gente ajuda, tá? Beleza. Mas no geral tá show de bola. Obrigadão. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado, Samuel, Nayara. Um forte abraço a todos aí e bom fim de semana. Beleza. Valeu, gente. Até mais. Um abraço a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.